Eu quero falar sobre a cura que restaura a alma. Nós estamos falando sobre esse tempo em que a série das quintas-feiras tem sido uma série de milagres de Jesus e milagres que a Bíblia nos apresenta. Então o tema é milagres, quando o céu toca a terra, e esse nome, esse tema Deus nos entregou e colocou no nosso coração, trazendo a memória de que quando o nosso Senhor Jesus Cristo tocou a terra como homem, Ele transformou a história da humanidade, amém? E eu creio que toda vez que a palavra dele é pregada, Ele pode transformar a minha e a sua história também. Ele pode fazer coisas novas comigo e com você também. E eu creio que hoje, Deus, Ele preparou um caminho de volta à intimidade para Ele, irmãos, para com Ele. Eu creio que essa noite Deus preparou um caminho para nos levar de volta à intimidade com Ele. Eu não estou julgando você, nem estou falando que eu não tenho intimidade com Deus e que você não tem, mas certamente Deus sempre tem mais. Amém? Não se contente com aquilo que você está vivendo, porque certamente Deus tem mais. Eu quero ler um texto com você nessa noite, Lucas capítulo 17. Abre sua Bíblia comigo em Lucas 17, 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. Certamente Deus preparou essa noite para nos despertar para esse lugar de intimidade com Deus. E esse texto diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar rumo a uma aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritavam: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Perceba que o texto chama atenção para dizer que este era samaritano, ou seja, os outros 9 não eram samaritanos, irmãos. Só tinha um samaritano no meio, foi esse que voltou. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9, os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém, irmãos? Só até aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai, que ela seja assim, como uma lâmina afiada que penetre no íntimo do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, existem milagres na palavra que nós vamos ler aqui, que eles vão mudar circunstâncias. Alguns milagres que você vai ler na Bíblia vão mudar alguns cenários, e alguns milagres vão mudar algumas estações que as pessoas estão vivendo, mas existem milagres de Deus que foram feitos para nos revelar que Deus quer transformar a nossa identidade. Amém? Tem milagres de Deus que mudam cenários, mas tem milagres de Deus que mudam pessoas. E como nós temos dito aqui, todo milagre que Deus faz, todo milagre que é revelado das Escrituras de Deus, não tem a ver somente com a satisfação pessoal de quem está recebendo, tem um propósito eterno e coletivo, irmãos. Existe pedagogia de Deus envolvida em todas as palavras que a Bíblia nos apresenta. O texto dos 10 leprosos não é apenas uma história sobre cura, irmãos. Talvez, se você passar o seu olho rapidamente por essa história, você vai pensar que é só uma história de cura, alguém que foi curado, alguém que foi limpo. Mas não é só isso, essa é uma história de salvação. E você vai entender um pouco melhor mais na frente. É uma história sobre a diferença entre receber um milagre e sobre ter um encontro. Deus não trouxe você aqui só para você receber um milagre. Deus trouxe você aqui para você ter um encontro com Ele. Muito mais poderoso do que ver um milagre ou receber um milagre é encontrar o dono do milagre, irmãos. Amém? A verdade é que muitos recebem um milagre, mas não recebem Jesus. 10 homens, como você leu aqui, foram curados, mas apenas um foi transformado, porque só ele voltou. Mas os outros, pastores, foram curados, irmãos. Todos eles, a palavra diz que todos foram curados. 10 receberam uma nova pele, mas só um recebeu uma vida nova. Você quer receber só uma pele nova ou uma vida nova? 9 homens saíram dali limpos com a sua pele nova. Sua pele, que era cheia de feridas, ficou esticadinha de novo. Mas somente um foi restaurado na sua alma e no seu espírito, irmãos. Somente uma. E talvez o maior perigo da vida cristã não seja a falta de milagre. Talvez o maior perigo da vida cristã, irmão, seja
a gente se acostumar de tal forma em que a gente não seja mais grato e não volte mais para a presença de Jesus, depois que a gente recebe um milagre. Muitas pessoas buscam um milagre, quando encontram ele, abandonam Jesus. Por isso essa noite não é uma noite só para falar do poder de Deus, mas falar da presença dele nas nossas vidas, amém? Essa é uma noite em que eu quero falar da presença de Deus nas nossas vidas, não só do poder dele. Nós muitas vezes nos acostumamos com a graça de Deus, nós nos acostumamos com a bondade de Deus, nos acostumamos com a presença de Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, não transforme as coisas sobrenaturais em algo comum na sua vida, ao ponto de você não valorizar mais esse tempo com Deus. O céu não procura apenas pessoas que sabem pedir, irmãos, o céu procura filhos que sabem voltar. O céu tem procurado nesses dias homens e mulheres que exercem uma linguagem eterna, a linguagem da gratidão, assim como esse homem fez. E você sabe que a lepra era uma doença, talvez a mais temida da antiguidade, irmãos. A lepra era uma doença tão temida que, como ela era muito contagiosa, essas pessoas elas eram separadas, segregadas do meio do convívio social. Não era apenas uma enfermidade, era uma sentença de exclusão, irmãos. Você não podia mais ter comunhão com seus irmãos. Você era afastado do convívio social. O leproso, ele perdia o direito de conviver até com a própria família, perdia o direito de participar da vida religiosa, ele perdia o direito de viver em comunidade, irmãos. Isso era a lepra naquele tempo. A lepra não atingia somente o corpo, ela atingia a alma, os sentimentos de quem ficava leproso. E aos poucos as pessoas não perdiam apenas partes do corpo, elas iam perdendo totalmente a sua identidade. O isolamento fazia com que elas perdessem a sua identidade, elas não participavam mais dos ritos religiosos que eles estavam acostumados, litúrgicos, que eles estavam acostumados. Eles não participavam mais das reuniões familiares. Ele não tinha mais a referência da família, não tinha mais nenhuma referência, irmãos. Então logo a sua identidade ia se perdendo. Por isso a lepra nas Escrituras muitas vezes aponta profeticamente para o nosso tempo, para o pecado. Assim como o pecado isola, a lepra também deforma. Assim como a lepra deforma e isola, o pecado também deforma e também isola. Mas Jesus sempre se aproxima daqueles que a sociedade rejeitou, irmãos. Aqueles homens podiam ser rejeitados pela sociedade, mas por Cristo não. E eu queria chamar a sua atenção para 5 pontos importantes dessa passagem. Depois dessa breve introdução, com esse contexto histórico, para você entender o que aqueles homens passavam, sendo leprosos, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas importantes. A primeira coisa que eu quero destacar com você é que a necessidade faz com que aqueles homens clamem a Deus. E talvez a gente se identifique com isso. Porque a gente tem tempo para tantas coisas, sim ou não? A gente tem tempo para muitas coisas. Mas às vezes o cotidiano vai nos levando para um lugar em que a gente não investe tanto tempo em Deus. Mas quando dá o aperto, irmãos, quando chega o aperto, quando a doença bate na porta, quando a escassez bate na porta, quando a dificuldade vem, a primeira coisa que a gente faz é clamar ao Senhor. Até o ímpio, irmãos, aqueles que não conhecem a Jesus, falam: meu Deus, me ajuda. Até eles falam isso, por quê? Porque a necessidade faz com que os homens clamem, irmãos. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles gritavam, eles clamavam a Jesus enquanto Jesus passava. A dor, irmãos, ela tem uma capacidade interessante. A dor nos faz orar mais. Você já reparou se em momentos de enfermidade você ora mais e clama mais do que em momentos em que você está com plena saúde, irmãos? A dor, ela nos faz clamar mais, ela nos faz buscar mais a Deus. É na dor que a gente busca mais contato com Deus. Todos os 10 estavam clamando, Senhor Jesus, tenha compaixão de nós. Todos eles reconheceram que tinham uma necessidade. Sabe qual que é o problema? É que a gente reconhece que tem uma necessidade, mas quando ela é suprida, a gente esquece daquele que supriu. Todos sabiam que precisavam de Jesus, irmãos. Afinal de contas, eles sabiam que havia um homem andando pela Galileia, por Jerusalém, por todo aquele território. Havia um homem que estava ali e ele estava fazendo algo diferente. O que ele estava fazendo? Juntando aqueles que eram segregados: leprosos, prostitutas, publicanos, os cobradores de impostos, juntando todo um povo. Eles sabiam disso e eles estavam ali então clamando.
e clamando para que Deus pudesse fazer esse milagre, para que eles pudessem voltar até a vida que eles tinham. Mas o texto nos ensina que existe uma grande diferença entre precisar de Jesus e amar Jesus. E eu queria chamar a sua atenção nessa noite para isso. Jesus não é um amuleto, irmãos. Jesus não é o gênio da lâmpada. Amém? Jesus não é alguém que está aqui para suprir as nossas necessidades. Então, não queira usar Jesus se você não o ama. Não tem problema você pedir, irmãos, você clamar, não tem problema nenhum. A Bíblia fala que inclusive a gente não recebe às vezes porque pede mal, então deve pedir. Mas não peça sem amar, irmãos. Não faça de Jesus alguém que vai só suprir os seus desejos e as suas necessidades, como se ele fosse um gênio da lâmpada. Ele não é isso, amém? Muitos vão buscar Jesus pelo que ele pode fazer, mas essa palavra nos ensina que nós devemos buscá-lo pelo que ele é. E ele é Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é o único que pode nos restaurar, irmãos. Por isso não corra para ele só quando você estiver com dor. Eu costumo falar nos casamentos que o maior segredo de um casamento bem sucedido é não esperar o vinho acabar para chamar Jesus para participar da festa. Porque tem gente que só chama quando acaba, mas tem aqueles que entenderam e convidam antes, amém? Convide Jesus antes, irmãos. O maior milagre não é o que Deus faz por você, é o que Ele revela de si mesmo a você. O maior milagre que Deus pode fazer não é aquilo que Ele pode fazer para me agradar, mas é aquilo que Ele pode fazer para que eu possa compreender quem Ele é. Muito mais poderoso do que eu ter a minha necessidade suprida, eu descobrir quem Cristo é na minha vida. Porque quando eu descubro quem Ele é, não tem mais voltas, irmãos. O milagre aconteceu para todos eles, mas somente um voltou, como você leu aqui. Agora olha que interessante. A palavra diz que eles clamaram para que Jesus os livrasse da lepra. Mas a palavra não diz que eles foram limpos imediatamente. Jesus não falou sejam curados, Jesus falou apresentem-se ao sacerdote. E a palavra diz que eles indo então em direção ao caminho, a palavra diz que aconteceu que indo eles foram purificados. Jesus não curou eles imediatamente. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez para eles? Fez por eles? Foi dar uma direção. Ele falou, ide aos sacerdotes. Jesus apontou um caminho e deu uma direção. Se aqueles homens não fossem obedientes em seguir o caminho que Jesus apontava, nenhum deles seria curado, irmãos. E aí eu aprendo um princípio poderoso, e é o segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção, é que o milagre acontece no caminho da obediência. Pastor, eu tenho buscado um milagre de Deus, Ele tem apontado um caminho para você? Deus tem direcionado você a um caminho, Ele tem apontado um destino para você, Ele tem te dado uma direção. Então se você precisa de um milagre, obedece, irmãos. Pastor, não aconteceu ainda. Aqui aconteceu no caminho. Enquanto eles iam andando, enquanto eles iam seguindo em direção àquilo que Cristo apontou, eles iam sendo sarados e limpos das suas lepras. Ides e mostrai-vos aos sacerdotes. Eles ainda estavam leprosos quando saíram da presença de Jesus, irmãos. Quando eles saíram dali, não havia nem evidência, nenhum sinal de que eles seriam limpos. Eles saíram dali leprosos, mas eles confiaram no que eles ouviram. Eles foram obedientes na palavra que eles receberam. Eles foram obedientes na direção que eles receberam. Então eles caminharam em direção àquilo que Jesus havia apontado para eles. Porque a obediência precede o milagre, irmãos. E foi nesse caminho de obediência que o milagre de Deus aconteceu na vida deles. Muitas vezes nós queremos a cura antes de começar a caminhar. Muitas vezes a gente quer receber antes de começar a obedecer. Muitas vezes a gente é imediatista demais, irmãos. Falava isso hoje, num mundo tão rápido, em que as coisas são tão rápidas, a gente é muito imediatista. Você pega o celular, você está pesquisando algo, você clica, demora 2 segundos, irmão, você já está falando que a internet está lenta. Você recebe um áudio no Zap, tem mais de 30 segundos, você bota na velocidade 2. Fala a verdade. 1,5. Imediatista, irmãos. Está dentro do nosso coração, a gente quer as coisas rápido. O mundo está nos levando para um lugar de muita velocidade. Mas os milagres de Deus muitas vezes acontecem em processos que são progressivos. A gente vai caminhando, Jesus vai nos limpando, irmãos. Irmãos, essa palavra é profética, você tem que entender isso. Essa lepra aqui fala de tantas coisas que ainda tem dentro do nosso coração. No meu não, pastor, tomara que no seu não. No meu tem ainda lepra para ser limpa, irmãos.
Sabe o que a palavra diz? Que aquele que diz que não tem pecado já comete pecado. O pior perigo de um homem é não assumir as suas próprias mazelas, para não deixar Deus tratá-las. Você tem que falar às vezes: Senhor, cura minha lepra. Aqueles homens foram alcançados porque clamaram a Jesus, mostrando para ele as suas feridas. Não mostraram para ele os seus diplomas, não mostraram para ele o quanto eles eram bons. Falaram: não, Senhor, nós estamos aqui, ó, leprosos, cheirando mal, com feridas no nosso corpo. E talvez tenha algumas feridas nessa noite que Deus queira tocar na minha vida e na sua vida. Talvez Ele tenha trago você aqui só para tocar em você, só para tocar numa ferida como essa e limpar você de vez, irmãos, para trazer você de volta para um lugar de intimidade. Amém? Trazer você de volta para a presença dEle, irmãos. Deus libera algumas coisas somente no processo, irmãos, no caminho. A obediência sempre vai ser um solo fértil para os milagres de Deus florescerem na nossa vida. Seja obediente, irmãos. Seja obediente. Quando Deus fala, a nossa parte não é entender tudo que Deus falou, é obedecer tudo que Ele falou. Muitas vezes pode ser que você não entenda de cara, de pronto, mas você obedece. Por quê? Porque foi Deus que falou. Quando a palavra diz que felizes são os que choram, pode ser que você não entenda de cara, mas foi Deus que falou. Quando a palavra me ensina que se eu semear eu vou colher, eu preciso compreender que foi Deus que falou e obedecer o que Deus falou. Quando a palavra diz que Deus dá pão para quem tem fome, semente para quem semeia, eu tenho que entender aquilo e começar a obedecer aquilo que Deus falou. Se eu tenho fome, Deus me dá pão, mas se eu sou o semeador, Deus me dá semente, então eu obedeço e lanço minhas sementes numa terra. A obediência sempre vai preceder a colheita, sempre vai preceder o milagre, irmãos. Por isso, toda vez que Deus fala, toda vez que você escuta a voz de Deus, toda vez que você tem uma direção de Deus, obedeça. Pode ser que Deus esteja apontando para um caminho que não é o mais agradável para você, mas certamente é o melhor, porque foi Ele que apontou, foi Ele que deu o destino. Amém? E a terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que esse leproso, esse homem que voltou, ele enxergou coisas que aqueles homens não enxergaram. Todos eles enxergaram algo que era latente aos seus olhos. O que? A lepra foi curada. Afinal de contas, era isso que eles estavam buscando. Uma cura da sua lepra. Então, todos olharam e todos viram que as feridas tinham sumido, que a lepra tinha sumido. Os 10 perceberam que foram curados, mas apenas um percebeu que existia algo especial, não naquilo que atingiu a sua pele, mas naquele que proferiu a palavra. Existe algo especial, não na realização do ato milagroso, mas naquele que profere e é dono do milagre. E esse homem percebeu isso. Ele percebeu que existia algo mais importante na fonte do que no resultado. O problema é que a gente busca muito resultado e às vezes se esquece de buscar a fonte. Os 9 continuaram correndo, irmãos. Eles foram e não voltaram mais. Eles seguiram as suas vidas, alegres, contentes. Afinal de contas, agora eles podiam voltar a viver em sociedade, eles podiam voltar ao convívio familiar. Agora eles podiam voltar, inclusive, a ter suas reuniões, como nós estamos tendo aqui, na sua religião, nos seus ritos religiosos. Esses 9 partiram para esse lugar. O samaritano não. O samaritano, que naquele tempo, quero relembrar você também, desse contexto que é importante, era inimigo dos judeus, voltou correndo para aquele homem judeu. Voltou correndo em direção àquele homem judeu, aquele que ele nem podia se dar segundo as tradições. Ele entendeu que o maior presente não era a cura que ele tinha recebido. O maior presente que ele tinha recebido era ter a oportunidade de conhecer aquele que podia curá-lo. O maior presente que ele podia receber era ter a oportunidade de estar aos pés do seu mestre de novo. Por isso ele voltou correndo. Muitas vezes Deus nos abençoa e nós ficamos tão ocupados com a bênção que esquecemos do abençoador. Aqueles homens saíram correndo e eles ficaram muito felizes, irmãos. E é lícito que eles se alegrassem. Afinal de contas, pensa, eles sabiam que aqueles homens, onde eles fossem, eles tinham que, tivesse alguém perto, eles tinham que gritar: impuro. Eles tinham que gritar para avisar que eles eram impuros, irmãos. Existia uma humilhação terrível para quem tinha lepra. Então esses homens saíram felizes. Talvez Deus tenha feito coisas na sua vida, na minha vida, que nos deixou contente, que nos alegrou. Mas cuidado, irmãos, para você não ficar tão alegre que você se distanciou tanto, que esqueceu da presença daquele que fez isso por você e por mim.
Por isso essa noite é um chamado, um despertar ao meu coração e ao seu coração de nunca sair do lugar da presença de Deus, irmãos. Nunca trocar a bênção pelo abençoador. Lembra? Você já foi abençoado, irmãos. Você é uma bênção. Por isso, quando a gente colocou esse nome dessa série, Milagres, quando o céu toca a terra, talvez as pessoas tenham pensado que a gente ia vir aqui, ia fazer algo. Deus faz, irmãos. Amém? Deus cura pessoas, liberta, Deus faz isso tudo. É verdade, mas não, irmãos. O que Deus nos chamou aqui para falar de milagre é para algo simples, trazer a consciência das pessoas de quem é Jesus Cristo. Porque muitas pessoas estão buscando o poder de Deus e se afastando da presença dEle. Muitas pessoas estão usando o poder de Deus, mas se afastando da presença dEle. Pode isso, pastor? Claro que pode. A palavra diz que naquele dia alguns vão chegar e vão falar: Senhor, mas eu profetizei em Teu nome, eu libertei em Teu nome. Senhor, eu batizei em Teu nome. Ele vai falar: afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque muitos homens querem desfrutar do poder, mas não querem desfrutar da presença de Deus. E a maioria, 9 desfrutaram do poder, 9 desfrutaram do milagre, 9 foram satisfeitos na sua necessidade e saíram felizes cantando dali, pulando, saltitando e não voltaram mais. Mas teve um homem que decidiu voltar, porque ele entendeu: o poder não é tudo que nós devemos buscar no Senhor, mas a presença dele é o que mais nos importa. E fiquem em paz, irmãos, quem anda na presença de Deus, anda no poder de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui é que a gratidão precisa se tornar uma resposta na minha vida. O que Deus fez por você? Aí talvez você esteja pensando em alguma coisa. Irmãos, Deus te deu a vida, você só está aqui porque Ele te gerou. Antes da fundação do mundo, a palavra diz que antes que você estivesse no ventre da sua mãe, Deus já tinha gerado você, já tinha desejado você. O maior milagre que Deus fez na minha vida e na sua foi nos gerar, foi nos criar, foi nos dar vida. Depois que a gente se perde por conta do pecado de Adão, o maior milagre de Jesus é nos resgatar de volta para Ele, nos trazer de volta para perto dEle, nos trazer vida de novo, aquele corpo que parecia que tinha vida, mas estava morto. Então a minha gratidão, irmãos, precisa se tornar uma resposta para Deus. Você sabe por que não tem diferença? Está aqui numa quinta-feira à noite fria, está aqui contribuindo, trazendo uma mensagem, pregando uma palavra, mesmo que não tenham tantas pessoas aqui, porque existe uma missão, uma gratidão no nosso coração de fazer e investir a nossa vida, gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo, proclamando as boas novas do Evangelho de Jesus, irmãos. Por quê? Porque existe uma gratidão no nosso coração daquilo que Ele fez por nós. Então não importa, irmãos, quantos tem, o que tem, se está frio, se está chovendo, se está calor, não importa. Nós estaremos aqui manifestando o Evangelho de Deus, manifestando o reino de Deus. Por quê? Porque nós somos gratos àquilo que Ele fez por nós. E a gente quer que pessoas encontrem esse mesmo lugar. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente é por isso que a adoração não é diferente na quinta da de domingo. A palavra não é diferente na quinta da de domingo. Estou fazendo uma analogia para você entender. Não é porque está mais cheio que tem mais presença. Não, irmãos. Não é porque está mais cheio que tem mais poder. Não. O poder tem a ver com a presença dEle. Ele está aqui, seja com 2, com 3, com 4, com 5, onde 2 ou mais estiverem ali, eu estarei presente. E nós precisamos valorizar a presença de Deus, irmãos. A nossa gratidão precisa se manifestar como resposta. Quando a bênção se torna maior que o abençoador, o coração já ficou longe de Deus, irmãos. Quando meus olhos estão só na bênção e já se distanciou do abençoador, meu irmão, eu preciso rever aquilo que eu estou vivendo com Deus. A gratidão é a evidência de uma alma que foi curada e transformada por Jesus, irmãos. A palavra diz que aquele homem prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus. Ele não apenas voltou, irmãos. Não foi só uma volta. Não foi simplesmente um voltar. Foi um gesto de adoração. Ele não apenas recebeu, ele reconheceu quem era Cristo. A gratidão é uma das maiores evidências de que o nosso coração foi tocado por Deus, irmãos. Uma das maiores evidências de que o nosso coração foi tocado por Deus é a gratidão. Por isso você vai perceber que pessoas orgulhosas, elas até acreditam que merecem, mas elas não entendem que recebem de graça. Quando o Evangelho deixa de nos maravilhar, irmãos, algo está errado dentro de nós, amém? E a gratidão, irmãos, é a maior expressão que a gente pode
manifestar com aquilo que Deus já fez por mim e por você. A gratidão é a memória de um coração que não esquece o que Deus fez. Aquele homem havia entendido o que Deus tinha feito pela vida dele. Aquele homem estava entendendo que Deus não estava ali só curando a sua doença, Deus estava restaurando a sua alma. Deus não estava só tirando as feridas dos seus braços, Deus estava devolvendo a sua identidade. A maior crise da humanidade nesse momento agora na nossa geração não é uma crise de epidemia de saúde, irmãos. A nossa maior crise não é uma crise financeira, a nossa maior crise é uma crise de identidade. Pessoas que não sabem quem são. Esse homem tinha perdido a sua identidade, ele era grato porque ele entendeu: ei, Deus está devolvendo a minha identidade. Deus está devolvendo a minha identidade. Você vai ver que 10 foram curados, mas só um foi restaurado, irmãos. E eu já estou terminando, estou no 5º ponto, que eu quero te chamar a sua atenção para esse 5º ponto. Olha que interessante isso, irmãos. 10 foram curados, mas um foi completamente restaurado. Percebe que no início eles estão falando de cura, mas a última frase que Jesus fala é interessante, né? Ele não falou assim: vai, que a tua fé te sarou. Ele fala: vai, que a tua fé te salvou. Alguns foram curados, mas um foi salvo. Percebe? Meu irmão, não busca só a cura não, porque Deus tem muito mais para você. E você sabe, eu já expliquei aqui, a palavra cura e salvação, a sua etimologia original, tem o mesmo princípio, irmãos. Não tem a ver com o físico, tem a ver com a eternidade. Quando você fala de salvação ou de cura bíblica, ele não está falando simplesmente da cura da enfermidade, ele está falando da salvação da alma. Ele está falando da restauração da identidade, ele está falando do regresso à origem. É isso que esse homem fez, é isso que esse homem viveu. Por isso você vai perceber que Jesus mudou essa palavra no final. Antes, o texto falava de cura, agora Jesus fala de salvação. A palavra utilizada aqui é sozo. A palavra que Deus usa no final é sozo, fala de restauração, fala de salvação, de integridade, fala de plenitude. Irmãos, a cura física não te dá plenitude, a única coisa que te dá plenitude é a presença de Deus. Porque você pode ser curado no seu físico, você pode ser curado no seu físico, mas você pode não ser encontrado no seu espírito, na sua alma. E o que Deus quer comunicar para mim e para você essa noite é que muito mais importante do que aquilo que Ele pode fazer por você, é aquilo que Ele quer fazer em você primeiro. Por isso que Ele te trouxe aqui. Amém? Por isso que Ele nos trouxe aqui. Alguns receberam cura externa, mas aquele homem recebeu uma obra inteira. O que você quer? Se Jesus chegasse aqui agora e perguntasse para você: o que queres de mim? O que você ia pedir para Ele? O que queres de mim? O que nós queremos de Deus? Aquele homem foi restaurado por inteiro, irmãos. Os outros tiveram a sua pele restaurada. Aquele homem teve a alma restaurada. Por isso, eu quero que você guarde no seu coração: Deus não quer apenas curar o que as pessoas veem do lado de fora. Talvez as pessoas vejam um mau comportamento meu, seu. Deus não quer curar só aquilo que as pessoas estão vendo. Deus quer tocar nos lugares que só Ele pode ver. Escute isso. Existem lugares aí dentro, aqui dentro, que vocês não podem ver. Existem lugares aí que eu não posso ver. Deus pode. Tem lugares aqui dentro, irmãos, que vocês não veem. Existem conflitos aqui dentro que vocês não veem. Talvez ainda existam algumas lepras aí dentro também, mas Ele vê. E Ele nos trouxe aqui essa noite para nos dar uma mensagem. Sabe qual que é a mensagem? Eu sei que todos que estão aqui provavelmente já me encontraram, já tiveram um encontro comigo, já até me conhecem. Talvez muitos de nós aqui já até recebemos um milagre de Deus. Mas a mensagem dessa noite é: eu quero que você volte para a minha presença. Eu quero que você volte para o lugar de adoração. Eu quero que você se jogue de novo aos meus pés. Eu quero que você volte para o lugar da intimidade. Deus não quer apenas curar o que as pessoas estão vendo, Ele quer restaurar aquilo que somente Ele pode ver dentro de você, irmãos.
Por quê, pastor? Porque o evangelho não é para melhorar aquilo que está do lado de fora. O evangelho é para fazer novo aquilo que está do lado de dentro. O evangelho não é para deixar você mais bonito, nem você mais comportado. O evangelho é para deixar você restaurado por Cristo, completamente restaurado por Ele, tocado por Ele, restaurado por Ele. Fica de pé comigo no seu lugar. E existe uma conexão com uma palavra que eu adoro, que está lá em Lucas capítulo 15. Essa palavra tem uma conexão com a palavra de Lucas capítulo 15, que fala do filho pródigo. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo foi alguém que tinha o prazer de desfrutar da presença do pai. Ele estava na casa do pai, mas a palavra diz que esse homem, que esse menino pegou a sua herança. Ele pegou aquilo que ele tinha, aquilo que o pai tinha para dar, ele pegou. Aqueles leprosos tinham algo para receber de Jesus, uma cura. Eles pegaram o que o pai tinha para dar e eles saíram. O filho pródigo fez isso, ele pegou aquilo que o pai tinha para dar e ele saiu. Mas você conhece o final da história, a palavra diz que ele saiu, mas um dia ele voltou. Um dia ele regressou, um dia ele voltou para casa, um dia ele voltou para os braços do pai. Ele perdeu herança, perdeu dignidade, ele perdeu a identidade, mas no dia que ele voltou, ele foi plenamente restaurado pelo pai. No dia que ele voltou, o pai não botou ele para trabalhar, o pai botou ele dentro de uma festa, num banquete, fez uma festa para ele. No dia que ele voltou, o pai não julgou ele, falou: cara, por que você fez isso? Por que você jogou tudo fora? Ele falou: meu filho, que bom que você voltou, deixa eu colocar um anel de autoridade no seu dedo. Deixa eu trocar suas vestes. Deixa eu trocar as suas sandálias. Quando ele voltou, a maior cura que ele encontrou foi a presença, irmãos. A maior cura que ele encontrou foi o coração do pai que estava disponível esperando por ele. O filho pródigo voltou para o pai, o samaritano voltou para Jesus. Ambos descobriram a mesma verdade. A maior bênção que você pode receber não é uma herança, é a presença de uma pessoa. Ela chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, meu irmão. Por isso, a maior bênção que você pode receber não está na restauração externa. A maior bênção é estar somente na presença de Deus. A maior bênção que eu posso ter na minha vida, o maior privilégio que eu posso ter na minha vida é ter o meu coração restaurado por Deus. É ter um coração restaurado que sempre encontra um caminho de volta para casa. Então eu não sei como é que você chegou aqui, mas se você precisa disso, cara, se você precisa profeticamente dar um passo em direção a um lugar de intimidade com Deus mais profunda. E eu não estou falando que você não é crente, que você não é batizado, que você não é líder de alguma coisa, não. Eu estou falando de algo sobrenatural que Deus está falando aos nossos corações nessa noite. Você precisa disso. Você vai dar um passo de fé, vai vir aqui na frente, nós vamos orar por você. E assim como aquele homem voltou e foi plenamente restaurado na sua identidade, assim Deus pode fazer com você nessa noite também.